O que o pequeno investidor deve fazer quando as ações da sua carteira estão apresentando uma queda progressiva na cotação, como é o caso do Bradesco e principalmente da Vale. Cabe destacar que no caso da Vale, um grande banco rebaixou a recomendação de compra no ativo. Pessoal, muito cuidado com essas grandes armadilhas do mercado financeiro. Esse giro de carteira, essa compra e venda especulativa, isso vai destruir a sua rentabilidade a longo prazo. E nesse vídeo eu vou trazer argumentos sólidos, demonstrando que o investimento a longo prazo, com foco em acumular número de ações de boas empresas, é a melhor estratégia para o pequeno investidor. Inclusive, é a estratégia utilizada pelos grandes nomes do mercado financeiro, né? Então, eles estão acumulando participação acionária dentro de boas empresas, visando o carrego a longo prazo. Essa tem que ser também a sua estratégia. E muitas vezes, pessoal, analisando alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês que essas assimetrias, né, uma cotação caindo ou muito tempo lateralizada, e em contrapartida nós temos a lucratividade das ações em tendência de alta. Tivemos vários exemplos recentes com Itaúsa, Neoenergia e também Sanepar, mostrando que muitas vezes aquela queda progressiva pode ser sim oportunidade para o pequeno investidor encher o carrinho de boas ações. Se esse vídeo agregar para o seu conhecimento como investidor, considere se inscrever no canal, compartilhar ele em outras plataformas, também deixar um comentário que ajuda bastante o canal. Pessoal, olhando aqui o gráfico do Ibovespa e também do preço sobre lucro histórico, a gente percebe que a volatilidade faz parte do jogo, né? É natural que a sua carteira vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Mas fazendo a escolha de bons ativos, né, e comprando a bons preços, a tendência é que você vai conseguir sim uma boa rentabilidade a longo prazo, né? Agora aqui nós temos dois pontos que o pequeno investidor não pode negligenciar, né? Ele precisa primeiramente realizar uma boa análise qualitativa, né? O que você quer é trazer para sua carteira uma empresa que vai proteger o seu patrimônio e também gerar um retorno interessante a longo prazo. Então, existe uma frase clássica do Warren Buffett que se encaixa muito bem nesse contexto, né? Se você não pretende ficar durante 10 anos com a ação, não traga essa ação para ficar com ela durante 10 dias, né? Ou 10 meses, porque é a longo prazo que, de fato, os juros compostos vão impactar o seu patrimônio. O segundo ponto é que, além de escolher ativos com qualidade elevada, você tem que procurar pagar preços descontados, né? Então, a análise quantitativa, ela também é importante. Você vai procurar saber se a empresa está descontada em comparação com seus múltiplos históricos, com o seu valor intrínseco, com os pares do mesmo setor e se ela tem boas perspectivas de crescimento, né? Então todas essas perguntas são importantes antes de você decidir de fato trazer uma nova ação para sua carteira de investimentos. Agora, após realizar essa análise qualitativa, entendendo os fundamentos da ação, vendo as vantagens competitivas daquela empresa, fazendo também uma análise quantitativa e entendendo que a empresa pode estar muito descontada por aquilo que vem entregando, então nesse caso, a partir do momento que você traz a ação para a carteira, você vai fazer a parte mais difícil do investimento, que é simplesmente esperar. E muitos investidores não conseguem, pessoal. A maioria dos investidores ainda tem o viés especulativo, né? Nós temos aqui o próprio Peter Lynch, um dos maiores gestores de fundo nos Estados Unidos, destacando que no mercado de ações o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Isso porque permanecer comprado ao longo de toda essa volatilidade é um verdadeiro desafio psicológico para o investidor. Veja que no mercado altamente volátil como esse, dificilmente você vai encontrar o fundo da ação. Então, normalmente você vai comprar e ela continuará caindo, né? Mais focado principalmente nos fundamentos, você vai diversificando a carteira, fazendo uma boa gestão de risco e entendendo o fundamento das ações a longo prazo. Então, nós temos aqui o histórico de alocação da nossa carteira. Vejam que pouquíssimas ações a gente conseguiu de fato cravar o fundo, né? Eu acredito que tenha sido apenas a Itaúsa e a Klabin. As demais ações a gente comprou e elas continuaram caindo, como foi o caso da BR Partners. Percebam que os primeiros aportes foram a R$ 14,15. A BR Partners, pessoal, chegou a ser negociada por R$ 11,00 nos últimos 2 anos, né? Então foram 2 anos roendo o osso com as ações da BR Partners. Porém, agora ela já vem entregando um retorno interessante na casa dos 34%. O resultado do quarto trimestre de 2023 foi muito forte, dando claros indícios que os lucros deverão continuar crescendo nos próximos anos. Então, apesar de não termos acertado o fundo, foi uma excelente aquisição por um bom preço aqui para a nossa carteira de investimentos. Várias outras empresas apresentaram essas mesmas características, né? No caso da Neoenergia, chega a ser até engraçado. A empresa ficou praticamente 3 anos lateralizada e quando a gente pega o gráfico dos lucros da empresa, os lucros saltando de um ano para o outro. Então, obviamente,
em algum momento essa cotação acompanharia o lucro, né? Ela ainda é uma das elétricas mais descontadas hoje, uma empresa do segmento de distribuição que tem conseguido implementar um forte ganho de eficiência nas suas operações, né? Então a Iberdrola fez realmente um trabalho admirável junto à Neoenergia. E hoje nós temos aqui um exemplo recente que são as ações da Vale. Galera, veja que há um ano atrás a Vale custava algo na casa dos R$80 e era recomendação de compra por quase todas as casas de análise e bancos de investimento. Entretanto, agora que a ação está custando praticamente R$60, a gente tem o BTG recomendando venda no ativo, né? Então, por isso que eu falo com vocês, se for seguir recomendação de mercado, você vai destruir rentabilidade na sua carteira, porque você vai comprar na alta e vai vender na baixa. Pessoal, vejam vocês que eu não estou falando que investir em ações não tem risco nenhum, né? Pelo contrário, existem alguns riscos que o pequeno investidor tem que delinear, né? E tudo isso está no preço da ação. No caso da Vale, um dos maiores riscos seria uma desaceleração da economia chinesa, né? Porém, mesmo que isso venha acontecer, será que a Vale vai deixar de ser uma empresa que exporta um dos melhores minérios de ferro no mercado global e sendo uma das empresas com menor custo de produção? Então aqui nós temos uma empresa com vantagens competitivas claras de longo prazo, né? E desde que a empresa continue gerando muito caixa, como vem gerando no quarto trimestre de 2023, tudo que o investidor de longo prazo quer é que a cotação caia, porque vai permitir que ele pague mais barato para continuar comprando participação acionária dentro da Vale e o yield futuro tende a crescer bastante, né? Porque se os resultados estão crescendo e a cotação diminuindo, o dividend yield tende a apresentar um crescimento forte a curto e médio prazo. E a mesma coisa vem acontecendo também com as ações do Banco Bradesco, né? Então vejam que o Bradesco está patinando entre os 12 e os 13 reais há mais de 3 anos, né? E é claro que isso aqui não é à toa, né? O banco deixou a desejar nos últimos 2 anos, o resultado do quarto trimestre desapontou bastante o mercado, mas a gente vê um processo de reestruturação acontecendo junto ao Bradesco. Então ele deve continuar lateralizado nos próximos trimestres, mas conforme for apresentando melhoria do resultado, a gente vai ver o salto da ação saindo de 12, 13 reais para 16, 17 reais. E nesse momento, quem ficou 2 anos comprando Bradesco não vai comprar mais, né? Vai só ficar colhendo os dividendos e olhando para ações mais descontadas. Galera, agora vem o suprassumo da nossa instrução. Vejam vocês que quem compra boas empresas por preços descontados e carrega essas empresas a longo prazo, coloca os juros compostos para trabalhar para você, né? E os juros compostos no início são muito fracos, porém a médio e longo prazo eles trazem retornos impressionantes. Vejam que quem comprou as ações da Itaúsa em 2009 comprou uma empresa que reportava um lucro líquido de 4,3 bilhões de reais, né? Porém, quem continuou carregando essas ações ao longo dos últimos 15 anos tem uma empresa que entregou um lucro líquido superior a 13 bilhões só no ano de 2022, né? E tudo isso aqui se refletiu no crescimento patrimonial desse investidor, né? Então ele pagou R$6 na cotação de Itaúsa em 2009, continuou carregando as ações, só que de lá para cá ele recebeu um caminhão de dividendos e um caminhão de novas ações também, né? Uma vez que a Itaúsa bonificou bastante nos últimos 15 anos. Então a Itaúsa conseguiu transformar esse investimento de R$100 mil em R$936 mil. Lembrando que é uma empresa de risco relativamente baixo, né? Então aqui você tem segurança e boa rentabilidade trabalhando para você a longo prazo. Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é realmente trazer conteúdo relevante para você conduzir os seus investimentos da melhor forma possível. Se eu te ajudei, eu peço que você deixe sua inscrição, compartilhe esse vídeo em outras plataformas e deixe um comentário para a gente ganhar visibilidade aí. Até o próximo vídeo.